Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez, nos reunimos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo sempre a Deus e a Jesus pelas bênçãos de estudar a doutrina espírita, que nos fornece elementos para melhor compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, que nos oferece não apenas um conforto de raciocínio, mas a certeza da continuidade da vida. E assim, rogamos ao Divino Mestre Jesus e à espiritualidade amiga presente, que nos inspire esta noite e envolva a todos nós em suas bênçãos de luz e de paz. Em um evangelho por Emmanuel, comentários ao evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48, temos a passagem de Jesus quando ele disse: portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Emmanuel apresenta grandiosos esclarecimentos e nos lembra que todos ainda estamos muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. E aí Emmanuel vai nos fazer um convite ao dizer: aceita, pois, em Jesus o Mestre que te aprimora. Aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor a cada dia. Sede perfeitos é o nosso tema desta noite, para juntos refletirmos sobre o dia de hoje, que nos convida a seguirmos confiantes, fazendo a nossa parte o melhor possível, para assim contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Meus irmãos, naquele sábado, ali, ao lado das margens do mar da Galileia, há uma casa pequena de pedras vulcânicas, algumas acomodações internas. Ali algo estranho. A casa é do pescador Simão Bar Jonas, o que significa dizer Simão, filho de Jonas. Casado, mora com a sogra, não tem filhos. E é justamente ali na casa do pescador que algo vai acontecer. Porque havia se espalhado que ali o Messias se encontrava. Surge uma multidão. Muitos ocupam o espaço da sala. Outros não conseguem entrar e ficam do lado de fora. Eis que pela porta dos fundos daquela humilde casa aparece Jesus, com grande ternura no rosto, um olhar suave, sorrindo com muito carinho para todas aquelas almas atormentadas que ali estavam, e diz: eu vos trago a minha paz, não a paz que o mundo oferece, mas somente a paz que eu possa dar. Ali estavam leprosos, prostitutas, cegos, bêbados, aleijados, os desventurados, os deserdados de esperanças. E Jesus, com a voz ainda mais suave, diz:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fez-se um silêncio, uma pausa. Eis que alguém grita lá de fora: Rabi, Rabi, ajuda-me, tem piedade de mim. O problema é que naquela casa não tinha mais como entrar ninguém. E as pessoas, claro, no seu egoísmo, gritam: impossível passar mais alguém por aqui. Mandem que este louco se cale. E a voz continua: Rabi, ajuda-me, pois sou um paralítico. Algumas pessoas dizem em voz alta: levem ele pelo telhado. Naquela época, as casas tinham uma abertura no teto, chamado de claraboias, que era por onde entrava a ventilação, a luminosidade, e levaram ele por uma escada de pedra que dava acesso ao teto. As pessoas que estavam ali na sala ficaram ouvindo o barulho que vinha do teto. Eis que começa a descer uma esteira, amarrada nas 4 pontas, vai até o chão. Todos olham e reconhecem, é o paralítico muito conhecido na cidade. E ele levanta os braços e diz: Rabi, ajuda-me. Sou paralítico há 5 lustros, há 25 anos. Jesus olha a multidão que logo lhe interroga, dizendo: se és mesmo o Messias, cura-o para que vejamos e assim creiamos. Jesus olha para aquele homem e diz: Natanael, Benias, Elias, tu crês que te posso curar? Rabi, tu me conheces, mas tu nunca me vistes. Como tu me conheces? Oh, Natanael, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Tu crês que te posso curar? Sim, Senhor. Se tu me conheces, tu sabes das minhas dores, das minhas agonias, cura-me. Natanael, Benias, eu te ordeno em nome do meu Pai, levanta-te e anda. Natanael crava ali os cotovelos no chão, tenta levantar e tomba. Neste momento, as pessoas levantam a dúvida e Jesus olha nos olhos de Natanael e diz: Natanael, Benias, Elias, tu crês que te posso curar? Levanta-te. E Natanael levanta, cambaleando, e se firma ali em frente do mestre e pergunta: Rabi, que queres que eu te faça? E Jesus diz: que te apresente diante dos doutores e fale do poder daquele que veio em nome de Deus. Natanael ali enrola a sua esteira, dá um grito: aleluia, hosanas ao Filho de Deus. E as pessoas nesse momento conseguem se afastar e Natanael ali desaparece no meio da multidão.
O silêncio novamente se faz, até que uma senhora disse: Rabi, tem piedade de minha filha, que é cega. E outro diz: Senhor, ajuda-me. Mestre, cura-me. E o tempo foi passando e Jesus foi curando. Até que, ao final da tarde, Pedro percebe, quando olha para o Mestre, que ele está cansado. E diz em voz alta: Ide todos daqui. O Rabi está cansado. E ele conduz Jesus pela porta dos fundos de sua casa. Começam ali a caminhar ao lado das margens do mar da Galileia. Vão até uma pedra à sombra de uma figueira. A noite desce, algumas estrelas aparecem, mostrando o seu brilho. Jesus ali sentado, ouvindo barulhos das águas, em um silêncio profundo que comove a Pedro. E ver que o Mestre chora. Senhor, tu choras? Oh, Pedro, sim. Mas, Senhor, deve ser de alegria, porque tu curastes a tantos. Senhor, é de alegria que tu choras? Não, Pedro, eu choro de tristeza. Mas por que, Senhor? Eu não entendo. Nem tu, nem eles me entenderam. Natanael, por exemplo, neste momento, está numa tasca com mulheres, bebendo, pensando na sensualidade, no prazer. Aquela mulher que era cega, agora olha as pessoas dizendo: cobrarei ceitil por ceitil, agora vão me pagar. Oh, Pedro, tu crês que se coloca vinho bom em odres, vasos sujos, ou vinho a vinagra? E tu podes crer que se coloca tela nova em tecido velho, podre, com remendo? O rombo é muito maior. Não penseis que eu venha trazer o sublime vigor da paz para odres sujos e perigosos. E nem que eu tenha vindo trazer as palavras do reino dos céus para aqueles que não pretendem renovar e que ficam ali aguardando os remendos transitórios, até que cheguem outras doenças que exaltem o meu nome. Não, Pedro, mas por enquanto será assim. As criaturas necessitam ver para crer. Nesse momento, Jesus se levanta e diz: um dia virá, nem longe nem perto, em que na orfandade das criaturas humanas mandarei o Consolador dizer verdades novas, verdades que ainda não podeis entender. E ainda vos ensinará aquilo que hoje eu não posso ensinar. E estará eternamente convosco. E aí o tempo foi passando. E hoje, meus irmãos, hoje estamos de posse do Consolador prometido por Jesus. A terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, que não poderia ser uma pessoa, porque o ser encarnado não estaria conosco eternamente. E é essa doutrina espírita, consoladora, que vai nos oferecendo os meios para melhorarmos paulatinamente. É essa doutrina consoladora
que vai nos mostrando que o que hoje somos é o resultado de nossas experiências, de existências passadas. É essa doutrina consoladora que vai nos mostrando que é preciso reformar aquilo que está dentro de nós. Reformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que o amparo divino se firme, esteja presente em nós para sempre. Deus é o nosso Pai, infinitamente bom, justo, misericordioso. Deus é a perfeição absoluta. E Jesus nos pede: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, item 2, nos esclarece, dizendo que devemos entender as palavras de Jesus no sentido de perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Mas Jesus nos pede para sermos perfeitos. Quando Ele nos pede para sermos perfeitos, o que Ele está nos dizendo? Que somos imperfeitos. Mas se Ele nos pede para sermos perfeitos, é porque Ele sabe que podemos alcançar a perfeição relativa a que todos somos convidados. Mas como alcançar? Allan Kardec esclarece que quando Jesus nos pede para amarmos os nossos inimigos, para fazer o bem aos que nos odeiam, para orar pelos que nos perseguem e caluniam, Ele mostra dessa forma que a essência da perfeição é a caridade. A caridade no sentido amplo, como entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Agora, se nós não nos esforçarmos para sermos benevolentes, para fazer o bem, desejar o bem, se não nos esforçamos para sermos indulgentes, se ficamos ali procurando o cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso, quando não aceitamos as pessoas como elas são, se não perdoamos as ofensas, além de não estarmos praticando a caridade, estaremos distanciados do discipulado de Jesus, com Jesus. Estaremos distanciados da perfeição. Quando é perguntado a Chico Xavier: Chico, como você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Aí eu vejo as pessoas como elas são. E como você se vê, Chico? Uai, eu continuo mesmo. Porque ele vivenciava essa caridade no sentido amplo. E o seu exemplo nos mostra de que todos nós precisamos sim de indulgência. Na primeira obra da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, o livro Nosso Lar, ali logo no começo, narra quando André Luiz é recolhido lá do umbral, depois de ter passado 9 anos, é levado para o Nosso Lar, e ali, no leito, deitado, ele recebe a visita do benfeitor Clarencio, que logo lhe pergunta: como vai, André?
melhorzinho. E André Luiz, obedecendo seu velho vício, começa a lamentar. Clarencio senta para ouvi-lo. E ele diz: ai, a minha dor é muito grande, como eu sofro, eu sinto dores na região intestinal, eu sinto uma angústia no meu coração, a minha cruz é muito pesada. E Clarencio ali, ouvindo André Luiz, com toda a paciência, nada fala, não critica, não aponta seus erros, não expressa qualquer sentimento de superioridade. E André Luiz continua ali lamentando. Ah, o que terá sido da minha esposa Zélia, que muitas vezes me falou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Mal sabia ele que ela já estava casada, que era natural. E ele continua ali lamentando. Ai, a minha dor é muito grande, eu não aguento mais. Como eu sofro. Nesse momento, Clarencio se levanta com muito carinho. Pergunta: ô meu amigo, você quer de fato a cura espiritual? E ele faz um gesto afirmativo que sim. Então Clarencio diz a ele: aprenda então a não falar excessivamente dos seus problemas e nem comente a sua dor. Lamentação é enfermidade mental e enfermidade de difícil tratamento. Clarencio ali estava dizendo a ele que ele estava sendo bem cuidado, que ninguém estava ali condenando a saudade justa, mas que o pranto, a desesperação não edifica o bem e que era preciso ter bom ânimo. Então o irmão Clarencio dá ali uma nova oportunidade para ele e repete o cumprimento. Bom dia, André, como vai? Está melhor? E como é que André Luiz vai responder depois de ter refletido sobre as palavras de Clarencio, depois dele ter refletido sobre as atitudes que ele estava tendo e como ele queria daqui para frente se encontrar? Ele vai dizer: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E aí fica uma grande lição para nós, de que diante de qualquer dificuldade, das dores, quando sentirmos que está chegando aquele pensamento que possa nos conduzir a queixumes, a lamentações, lembrar da mensagem de Emmanuel, quando ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, como a nos dizer que é preciso seguir confiante, desenvolver novas atitudes. O irmão Clarencio nos apresenta um grande exemplo de indulgência, porque ele não criticou André Luiz, ele não apontou os erros dele, ele nada falou. E quando ele falou com tanto carinho, que fez André Luiz refletir e tomar nova atitude. Deus é tão bom para todos nós, Ele nos ama tanto, que nos oferece o livre-arbítrio, para que possamos ter um cuidado especial com as nossas escolhas, para que possamos desenvolver um novo ponto de vista sobre as dores, sobre as aflições, entendendo que as provas são necessárias,
entendendo que é importante passar por elas com resignação, com coragem, com fé, com bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós estamos envolvidos em um grande projeto. Nós não somos um acaso. Deus não nos criou por acaso. Somos filhos de Deus, filhos do Criador. Somos uma centelha. E todos estamos nesse projeto de Deus. O Evangelho, ele nos conduz à perfeição na aplicação da vivência dos ensinos de Jesus. Seremos perfeitos à medida de nossas possibilidades. Se nós estamos realmente nos esforçando para fazer o máximo que está ao nosso alcance, se de fato nós estamos nos esforçando para fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, se estamos de fato nos esforçando para o trabalho de nossa reforma íntima, para o trabalho do bem, estaremos sim sendo perfeitos na condição de nossa relatividade, da perfeição relativa. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, em todo o capítulo 17, traz um grande desafio, colocou ali um grande desafio para todos nós. Porque ele vai esclarecer sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, o dever, cuidar do corpo e do espírito, a importância que é cuidarmos da vestimenta da qual nós estamos ocupando temporariamente. E em cada item fica muito claro que o objetivo da doutrina espírita não é de fazer proselitismo, não é de aumentar os números de seguidores. O objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. É aquele que faz o bem. Chico Xavier nunca pediu para ninguém se tornar espírita. Certa noite, no grupo espírita da prece, uma senhora se aproximou dele e disse: Chico, eu queria falar com você. Pois não, minha irmã. Chico, é sobre o meu marido. Ele tem um defeito terrível e eu não sei mais o que fazer. Veja bem, Chico, olha, o meu marido, ele é um bom filho, ele é um bom pai, ele é um bom chefe, ele é um bom amigo, ele ajuda as pessoas, ele não fala mal de ninguém, ele é um bom marido. Na realidade, Chico, ele é um marido maravilhoso, muito carinhoso, companheiro, está sempre ali do meu lado. Eu nem vou entrar muito em detalhes, Chico, para que ninguém ouça e fique com inveja. Meu marido é espetacular. E Chico já estava há muito tempo perguntando: mas que defeito que este homem tem? E ela disse: Chico, o problema é que o defeito que o meu marido tem é que ele não é espírita. E Chico olhou para ela e disse: minha irmã, mas se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita, não. Já está bom demais. Quem era que estava precisando ser espírita? Ela que não tinha entendido ainda o objetivo da doutrina espírita, que é a formação do homem de bem.
Outro dia estávamos assistindo um vídeo, uma palestra do Alberto Almeida, e ele falava que um amigo dele, também espírita, e fazia atendimento fraterno, foi atender a um jovem que estava com um quadro de obsessão grave. E ele disse a Alberto que para que o jovem saísse daquele quadro de obsessão, então ele disse ao jovem: então você precisa ser mais paciente, você precisa ser mais tolerante, precisa ser mais indulgente, você precisa ser mais caridoso, você precisa perdoar mais, você precisa ser generoso, você precisa ser mais benevolente. E aí quando ele dá um respiro, o rapaz está com os 2 olhos arregalados e disse: o senhor quer que eu seja perfeito? E aí caiu a ficha, porque ali ele estava apresentando virtudes que ele não tinha. E, no entanto, estava ali receitando goela abaixo para o jovem que estava em um quadro de obsessão. Nós somos, sim, convidados a refletir sobre as virtudes que precisamos alcançar. Precisamos também refletir com sinceridade. Como estamos agora? Como queremos estar no amanhã? Qual o caminho para seguir, para ir ao encontro do discipulado com Jesus? E é importante refletir também sobre aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos atraindo pela nossa sintonia vibratória. Colocar no nosso dia a dia a prece, a oração, essa ligação com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. A importância de colocar no nosso dia a dia as leituras edificantes, as reflexões, as meditações, o evangelho no lar, colaborando para a harmonia do ambiente familiar. Ah, mas eu moro sozinho. Pode ser que more sozinho fisicamente, mas nunca estamos sozinhos. E aí podemos colaborar através do evangelho no lar. Como também somos convidados a nos empenhar no trabalho do bem. Então, tudo isso vai contribuir para que em nós comece a surgir novos sentimentos que nos ajude a nos elevar. Na questão 908 de O Livro dos Espíritos, em nota, Allan Kardec esclarece: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota, ou seja, demonstra, expressa ali o domínio do espírito sobre a matéria. Também na questão 918 de O Livro dos Espíritos, os espíritos vão nos lembrar, dizendo que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representa ali a vivência da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida futura. E aí nós somos convidados a investirmos no exercício diário da vivência do Evangelho, tendo a consciência de um passado de erros, frutos de nossas escolhas equivocadas, e de um futuro promissor que vai depender das nossas atitudes atuais, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos, daquilo que agimos. Então, meus irmãos, quando Jesus nos pede: sede perfeitos,
como Pai Celestial, Emmanuel ainda esclarece que isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas que em matéria de estarmos ali nos esforçando no aperfeiçoamento, é indispensável estejamos todos, ou melhor, tenhamos todos a coragem de começar. Se perguntarmos à nossa consciência o que mais desejamos, vamos dizer que é ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E o que a doutrina espírita nos diz sobre a felicidade? Que a felicidade é uma conquista do espírito. Então, se nos esforçamos para vivenciar as leis divinas, estaremos nos aproximando da felicidade. Então, quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, em realidade Ele está nos pedindo para sermos felizes. E dizendo que a felicidade é possível à medida que amarmos os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orai pelos que nos perseguem e caluniam. Porque Ele nos mostra que a essência da perfeição, a essência da felicidade é a caridade. E aí lembramos do lema de Abigail para Saulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, quando ele ali estava no deserto, fazendo as suas reflexões. Ela diz a ele: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, desenvolver o amor em nós para amarmos os nossos inimigos. Trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar no bem, para o bem, pelo bem de todos. Espera, estar confiante em Deus, fazer a nossa parte, perseverar com coragem. Perdoar as ofensas, perdoar a si mesmo. Ama, trabalha, perdoa. Espera, perdoa. Que o Divino Mestre Jesus fortaleça os nossos corações, que possamos seguir confiantes, com coragem, com bom ânimo, rumo ao discipulado com Jesus, rumo à nossa perfeição, rumo à nossa felicidade. Que Jesus os abençoe, que possamos retornar aos nossos lares em proteção e em paz. Muito obrigada a todos.